Em Foucault, ele não é restritivo e destrutivo, ao contrário, ele é criativo. Quando nós pegamos, por exemplo, a história da sexualidade, o uso dos prazeres, que é a história da sexualidade 2, o volume 2 que o Foucault produziu sobre a história da sexualidade, que seria uma história de 6 volumes, né? Mas, infelizmente, Foucault faleceu antes. Quando nós olhamos para a história da sexualidade 2, o uso dos prazeres, o Foucault ele vai dizer, olha, apesar das restrições, ou seja, apesar do poder sendo exercido na relação pela Igreja Católica na Idade Medieval, nunca o dispositivo da sexualidade foi tão utilizado, nunca se falou tanto sobre sexualidade como nos confessionários daquele momento, nunca a igreja falou tanto sobre sexualidade como diante daquele poder que estava sendo exercido. Isso é, o poder ele cria, ele não é necessariamente restritivo e destrutivo. Agora, ele vai utilizar o Foucault, né, e citar as palavras e as coisas, justamente para mostrar como que as palavras são símbolos aleatórios, né? Então ele utiliza até um termo que agora eu acabei esquecendo, né? Mas como que um termo na China significa uma determinada coisa e em outro lugar ela significa uma coisa totalmente diferente, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, no próprio país, no Brasil, a gente tem essa ideia. Você vai no Rio de Janeiro e você fala biscate, você está falando de um cara que faz um serviço diário para você, né? De um cara que vai realizar o serviço que você precisa. Se você vem no interior de São Paulo e você utiliza o termo biscate, você está falando o quê? De uma mulher da vida, de uma mulher, de uma prostituta, você está falando de uma mulher que não tem boa índole, né? Então, lá poderia ser sinônimo de honra, sinônimo de virtude, alguém que trabalha, alguém que está disposto a realizar uma função na sociedade interessante e contribuir para a sociedade. Aqui é sinônimo de uma jocosidade, é sinônimo de uma ofensa, de um desprestígio, né? Algo que não é virtuoso. Então é interessante olhar para essa maneira como as palavras e as coisas elas se dão dentro dessa tensão e tem uma certa plausibilidade essa ideia da aleatoriedade, né? E aí ele vai dizer então sobre essa verdade, né? Por isso ele questiona a historiografia a qual o Jenkins está partindo, é uma historiografia que questiona a noção de verdade histórica, justamente por tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele vai falar sobre fatos e interpretações. Ele vai dizer, o historiador, ele interpreta. Ele não é um contador de fatos, porque lembra que eu disse, fatos já são criações dos próprios arquivos. Quando você está falando sobre um fato, você já está falando sobre a interpretação de alguém que interpretou aquilo como fato, né? Então ele vai dizer, primeiramente, que é óbvio que existem fatos, né? O historiador deseja conhecer não os fatos. Quando você diz assim, olha, aquela blusa é branca e a blusa é branca, é um fato, né? Quando você olha e você diz assim, olha, Napoleão governou a França no século XIX, é um fato. Quando você diz, olha, a República Brasileira foi instaurada em 1889. É um fato, né? Existem fatos, mas o historiador ele está preocupado em interpretar como, né, e por que esses fatos aconteceram e o que esses fatos significam e significavam naquele momento. Então o historiador vai além dos fatos. Ele vai numa profundidade maior do que o mero fato. Ele vai dizer que os fatos individuais fazem parte das crônicas. E ele chama, então, isso daqui é interessante, eu acho que é importante para nós que fazemos ou que estudamos história, né? Ou teoria da história, que é o seguinte, ele chama de padrões significantes de fatos isolados poderia criar. Então,
o historiador, ele busca esses padrões significantes para que ele possa narrar de fato esses fatos, né? Para que ele possa contar e compreender realmente esses fatos. Quais são os padrões significantes que aconteceram para que acontecesse de fato esse fato. Então, muitas vezes os historiadores acham que são os fatos dados que revelam a verdade. Ou seja, como se o conhecimento histórico fosse um conhecimento como, por exemplo, da biologia. Que você pega uma árvore, você esquadrinha ela, você tira uma lasca dela e você vê dedutivamente os elementos que essa lasca compõe. Isso é um conhecimento dedutivo. Porque o conhecimento já está na lasca da árvore. A sua grande capacidade deve ser a capacidade de decompor essa verdade que já está na lasca da árvore e trazer ela à tona com os elementos químicos, biológicos, né? Então, a maioria dos historiadores se comportam dessa maneira. Mas existe uma questão do conhecimento indutivo, né? Do conhecimento subjetivo, da operação da criatividade, da boa performance, da boa narrativa que o próprio historiador faz, né? Um movimento do próprio historiador que ele faz quando ele narra e quando ele conta a história. Tem um historiador inglês que diz que existem consensos na historiografia, né? Que não estão sendo postulados, não estão sendo colocados em questionamento. E aí é interessante, né? Porque o autor vai dizer, olha, os consensos que estão postulados, eles são localizados, eles dependem do tempo e do espaço ao qual eles estão localizados, esses consensos realmente acontecem, né? Mas esses consensos também criam marginalidades. E quando eles criam marginalidades, eles estão encobrindo e velando algo que também está dito. Isso é, todo consenso que você está propondo, ele não é a integralidade, né? Consenso não necessariamente é integralidade, porque você marginaliza, você cria o marginal, né? O discurso marginal. Ele vai falar sobre a parcialidade, isso é, imparcial significa que você tem um caminho reto, e parcial significaria na história que você tem um caminho torto. Então, a parcialidade do documento ou do empiricismo para ele, né, é buscar, aqui é parcial para buscar objetividade, isso é, ocultam fontes, delimita determinadas fontes para parcialmente dizer uma realidade objetiva, porque a objetividade histórica ela é parcial. A história pode ser várias coisas e ter vários mecanismos de construção. Então, os mecanismos de construção podem ser marxistas, feministas, a extrema-direita, etc. Agora, a questão e aí, novamente, é o Jenkins dando um passo atrás e se questionando. Quem poderá julgar a parcialidade? Ele vai dizer, ninguém. Por quê? Se você falar que o feminismo é parcial, ele vai dizer quem está falando. É o patriarcado. Se você disser, olha, então o marxismo ele é parcial, ele vai dizer para você quem é que está falando. É o liberalismo moderno. Se você disser ao liberal moderno que ele é parcial, ele vai dizer para você quem está falando, que é a nova esquerda inglesa. E assim sucessivamente. É muito difícil de você dizer sobre parcialidade, porque de acordo com um determinado grupo, essa parcialidade se encontra
em outros e variados grupos. Se você faz a pergunta para um, a resposta é outra. Então, ele vai dizer que a parcialidade é um problema somente para algumas correntes, como o empiricismo, que está ligado ao liberalismo e que pensa poder pesquisar a história somente pela história. Ele vai dizer sobre empatia, né? Como, por exemplo, Wittgenstein, o problema das outras mentes. O que o Wittgenstein aponta? Não tem como entrar na cabeça de outra pessoa, mesmo que seja a pessoa que você mais conheça, mesmo que seja a sua esposa, mesmo que seja o seu pai, a sua mãe. É impossível você entrar na totalidade, na integralidade da mente dessa pessoa, né? Não tem como você entrar dentro da mente de outra pessoa. Toda fala, olha só, toda fala já é uma interpretação. E se não estou falando algo entre eu e você, e sim entre nós e eles, as coisas ainda ficam mais difíceis para a história. Quando eu estou dizendo entre nós e eles, isso quer dizer que existe uma interpretação entre o que sou eu, entre o que é nós e entre o que são eles, entre o que é ele. Existe uma interpretação. A própria fala já é uma interpretação. Quando o historiador está escrevendo, ele já está interpretando. O problema de Eagleton, né? Que ele vai falar o seguinte sobre a crítica literária como alguém que vai facilitar o texto para o leitor. Como não ter a sua sombra nessa facilitação? De igual forma, o historiador. Então, o que seria o historiador? O historiador seria, para o Jenkins, trazendo uma influência do Eagleton, que é um crítico literário inglês também, ele vai dizer, olha, o historiador é uma espécie de tradutor do passado. Ele tenta facilitar esse texto do passado, esse tecido do passado. O historiador ele tenta fazer com que isso torne-se didático para o nosso leitor. Traduzir o passado para o nosso presente, para a nossa realidade, para o nosso contexto. Ele vai dizer, é impossível que na tradução não tenha as marcas do tradutor. É impossível que na história, na historiografia, na verdade histórica, na narrativa histórica, não tenha a mão e o peso da caneta do historiador atuante sobre qualquer trabalho. Ele vai dizer então que apesar disso, há empatia. Empatia pedagógica, empatia acadêmica e empatia ideológica. Então, pedagógica, porque desde o ensino infantil pressionam a gente para entrarmos na cabeça dos personagens. Isso é algo que está posto para nós. Então, nós de certa forma, tentamos fazer isso, mesmo que não consigamos integralmente. Há, então, também a empatia do historiador. Não é porque o historiador não consegue habitar completamente uma mente que ele não vai tentar recuar para compreender aquele personagem histórico, aquele evento histórico, ok? Não é isso que ele está dizendo. Ele cita a academia também, através do pensamento de Colin Wood, que é outro historiador, que vai dizer que toda história é a história do que as pessoas tinham na cabeça. Isso é a história das mentes. E, por fim, ele vai dizer que existe a empatia ideológica, que no caso é o liberalismo, né? Você deve fazer algo que não restrinja a liberdade de outro. Isso é, você precisa se colocar no seu lugar. O desafio é entrar na cabeça do autor mais do que na cabeça das pessoas do passado. Por quê? Se história é teoria e na prática a história é a interpretação,
que o historiador faz do passado a grande questão, e aí a teoria da história, a história da historiografia, ou a historiografia, é uma espécie de apologia dessa disciplina. E ela se coloca como fundamental nos cursos de história, sendo que na maioria das vezes as pessoas dizem: devemos pensar menos sobre o que fazem os historiadores e irmos direto à história, né? Algumas disciplinas, alguns professores dizem. Aqui não. Aqui é uma apologia da teoria da história, dizendo que, olha, se você realmente quer conhecer a história, você precisa de saber o que fazem os historiadores. Porque são os historiadores que dão vida ou traduzem o passado. E, em última instância, essa tradução do passado é feita a partir de um sujeito que tem as marcas da sua caneta e da sua pena ao relatar, ao traduzir, ao facilitar esse passado para você. Então, gente, esse texto do Jenkins, A História Repensada, é um texto assim que eu acho sublime. Foi uma indicação do professor Alfredo Oliva para mim. Eu terminei de ler esse texto semana passada, fiz as minhas anotações e queria trazer elas para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante, espero que tenha sido um tempo legal. Se for possível, que vocês possam compartilhar, divulgar o nosso canal, se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo para a gente ter essa interação. Muito obrigado e até o próximo Pincelada do Saber. É hora de dar